tive uma tristeza gigantesca essa semana quando eu vi a demolição da Universidade Gama Filho. Verdade. A universidade que ficou entre as 3 melhores universidades privadas do mundo, com a qualidade de profissionais AAA, onde muitas seleções brasileiras de esportes amadores foi sustentada pela Gama Filho, e ver aquele prédio ruir é muito difícil. Apesar de sabermos que vai ser construído lá pelo prefeito Eduardo Paes um parque, Parque Piedade, nos moldes do Parque Madureira, existe uma história ali gigantesca, existe uma história. Então, ainda na universidade, viemos pelas mãos do professor Laí, começar com pequenas turmas, mas já estava como treinador, né? E já com algum sucesso, tivemos um contingente de pessoas muito qualificadas. O professor Laí era um gestor nato. E aí comecei como treinador. A primeira atuação minha foi como treinador de handebol. E aí depois natação, nos clubes, Ideal, Napolitano, tênis clube de Mesquita. Mas a educação física escolar minha começou na particular. E depois de muito tempo, viajando sempre, hora com a natação, hora com a escola, hora com o handebol. E aí, depois de muito tempo, graças ao professor Paulo Célio de Paz, que foi muitos anos treinador da Castelo Branco, você tem que fazer concurso público. E graças a esse mentor, né, um dos grandes mentores dessa minha vida profissional, eu fiz concurso, passei em todos, mas concurso público é complicado. E graças a Deus, já há algum tempo, eu estou na escola no Rio, Prefeitura do Rio, e também no Estado. Me achei na escola pública, Zete. Me achei na escola pública porque tudo aquilo que eu sempre fiz em escola particular, ela reverbera muito mais forte na escola pública, porque, infelizmente, existe um discurso que eu sempre fui frontalmente contra, de que você se ganha pouco, dá pouco. Sim. Eu entendo que o magistério, ele é um sacerdócio, aspas, não no sentido de não receber. Porque quando você fala em sacerdócio, muita gente acha que é trabalhar gratuitamente. E o professor, ele é um profissional como outro qualquer, que precisa cuidar das despesas. Mas o sacerdócio no sentido do comprometimento. E eu sempre tive isso muito forte na minha cabeça, no meu coração. Eu sempre conversei com Deus que eu queria, uma coisa que é muito marcante para mim, que é, eu não quero pegar trem cheio, ônibus cheio, sair cedo, a minha filha está dormindo, e chegar em casa, minha filha está dormindo. Então, eu sempre procurei me aplicar ao máximo para transformar a vida das pessoas, né? Ele é demais! Porque eu preciso ali, porque, galera, inclusive, quem tiver perguntas pode mandar, aqui assim, que eu não trouxe o meu laptop, eu quero acompanhar a galera, mas fala aí. Então, nesse momento, eu conversei com Deus e pedi a Ele que Ele me fizesse um transformador da vida das pessoas, entendeu? Através da educação. E vou te falar, no esporte, então, muitas vezes eu fiquei perto de sair, mas sempre acontece algo e me traz de volta. Mas, para resumir a resposta à sua pergunta, o desafio da escola pública e privada são bem diferentes. A escola privada ainda tem uma seletividade de pessoas, até pela questão financeira, e a escola pública é um braço aberto para todo mundo. E o compromisso da escola pública é bem mais complexo. Eu costumo dizer, só para ficar bem claro, quando você não está bem naquele dia dando aula para as crianças, deixa eles brincar. Eles sabem o que fazer. Senão se atrapalha. Agora, se você está cônscio, você está com um objetivo bem traçado, percebe que aquele grupo, existem peculiaridades que têm que ser transformadas e você está bem para fazer, atue. Se não, deixa eles brincar, só cuida da segurança. Show de bola. Gente, estamos aqui, galera que tá chegando agora, e Felipe vai me matar. Eu queria... Olha ele olhando. Eu queria que tu tentasse abrir o YouTube. Galera que tá chegando aí, Marcelo Antunes, grande abraço, Dei Roldão, saudade, hein, menina? Valdec Paz, Sandra Silva Leal e as outras 14 pessoas que já entraram aí no vídeo, mas eu tava querendo muito ver a galera que tá no canal do YouTube. Você tá vendo aí, ô... William, tá vendo? Ah, porque às vezes tem alguma pergunta, tu pode falar daí mesmo. Professor Heraldo está falando aqui da importância do esporte dentro da escola. É uma impressão minha ou eu vejo que os grandes talentos vêm das escolas públicas? É impressão minha?
em número maior, vou botar assim. É, Eu vejo pelas histórias que eu ouço, Daiane, Rebeca, as outras meninas que estão, eram de história de escolas públicas. a história de médica, gente. A maior parte das pessoas estão na escola pública. Eu diria um outro fator nessa linha de pensamento, que eles precisam dar resultado todo dia. Existe... Você vê essa história muito dos jogadores de futebol. Quando você faz uma pergunta dessa, se qualquer garoto, se você perguntar 10 meninos do futebol que vêm de comunidade, eles vão responder: eu quero dar uma casa para minha mãe. Eu quero tirar minha mãe de onde ela está, eu quero dar uma qualidade de vida para minha mãe. Então, eles são muito focados nisso. E como eles têm poucas oportunidades, quando essas oportunidades vêm, eles abraçam com unhas e dentes. Então, a gente tem vários projetos aí em escolas públicas que dão muito certo. Eu, no handebol, posso aqui citar 2 exemplos muito fortes da nossa região aqui, que é o Colégio Estadual Antônio da Silva, que vem no trabalho de muitos anos, que iniciou lá no professor Costa, que hoje os seus ex-alunos são os treinadores e professores. Posso citar também o Colégio Jean-Baptiste Debré, que está numa comunidade extremamente carente, de risco social, próximo da escola onde eu trabalho também no Rio. E lá existe um trabalho já de muito tempo, hoje à frente do professor Robson, que, na realidade, tem um papel de descobridor de talentos na ponta, mas, na realidade, tem uma reverberação para os outros alunos. Oportuniza alguns a seguir na carreira, a nível estadual, outros a nível nacional, até fora do país, ambas as escolas, mostrando que se tem um mínimo de interesse e algum abnegado, porque tanto o professor Costa, o professor Robson e os desdobraram, hoje no Antônio da Silva tem o Joel, tem o Alexandre, tem o Wesley, tem o Jorginho, que estão lá trabalhando, tem uma cultura. Então, a comunidade já fica em torno daquele trabalho, entende? Então, o Antônio da Silva tem jogador nacional na seleção brasileira, o próprio Jean-Baptiste Debré também. Então, se esses 2 polos conseguem, se a gente tivesse 10 escolas no Rio de Janeiro públicas fazendo isso, você veria muito mais gente fora. Isso não só no handebol, no geral, no campo geral. Há necessidade das escolas representarem para a sociedade brasileira, para as famílias, a sua segunda casa. E, com certeza, se investisse nisso com convicção, e o esporte como braço da educação, porque eles são inseparáveis. Sim. Porque o esporte traz o lúdico, traz a competitividade, traz a disciplina. Sim. Se o profissional que está à frente tem um caráter mais holístico, ele consegue usar o esporte como forma do menino melhorar a disciplina e melhorar o comprometimento na escola. Hoje eu tenho experiência minha na escola pública, eu trabalho na Escola Municipal do Sul de Mendonça, que é da Sexta CREA, na chamada Ponte Azul. Eu trabalho com as crianças mais de 3º, 4º, 5º, hoje estou com a turma de 2º ano. As crianças fazem meditação toda semana, fazem produção de texto, fazem competição, treinam, jogam. Existe uma cultura que vem há anos, desde que eu fui para a escola, e desde 2015 eles fazem meditação, fazem visualização, a gente trabalha autoestima, de que ele pode ser um engenheiro, de que ele pode ser um professor, e isso, mais na frente, eu vou te instigar a falar disso, desse trabalho, não só com as crianças, mas também com os atletas. Show! Então, a escola pública é o grande berço de tudo, entendeu? Show de bola. Olha, galera, Anderson Paulino, boa noite. Cláudia, a Claudinha aí. Cláudia falou, não me deixe esquecer. Anderson Correia, Josimar. Professor Josimar, que eu achei que tinha ido a Brasília só passeio. Que isso? Veio com caneco. Vou te falar, o Gebs não é pra qualquer um, não. Lá ou não é sarrafo alto? Verdade. Gebs é sarrafo alto. Vera Lúcia, super bem-vinda. Kátia Simão, marcando presença por aqui. Obrigado, Katinha. Show de bola. Anderson, todo mundo tá ajudando aí. Vamos lá. Francisco, boa noite, professor Heraldo. Grande, tanto profissional como pessoal. Pessoas intensas Júnior, como meu ele amigo. precisam
continuar na vida pública, concordo. Bruno Messias, grande abraço, professor Aldo, para minha grande amiga Elisete. Noemi Trindade, boa noite. Galera que tá entrando aí, convido, ó. Esse sabe o que falar, hein? Deixa eu falar, eu conheci o professor Aldo, eu tinha estudado no Abel, bolsista, como eu falei um pouco tempo atrás, a galera que entrou agora não pegou. O Abel era uma escola, como eu gosto de falar, sarrafo alto. Não era qualquer um que estudava ali. Tinha que ter um pai que tinha pelo menos uma situação bacana, né, socioeconômica. Eu sei porque eu lembro muito bem a galera que estudava comigo, as profissões dos pais. E a minha mãe, uma lavadeira, meu pai um pedreiro, minha mãe sempre muito sagaz. Ela foi lá na escola conversar com o falecido Robertão. Contei outro dia no dentista, impressionante. Um menino entrou, eu olhei pra ele, o dentista, amigos em comum, filho do Robertinho. Eu lembro dele, estudou na minha sala. E aí... Surfista. Lourilha. Minha mãe falou assim, você consegue uma bolsa de estudo para os meus filhos? E o Robertão falou assim, não, aqui a gente não dá bolsa porque não tinha bolsa. Não tinha essa cultura lá. Era o seguinte, ou paga, estuda, não paga... E aí, só que ele falou assim, o que você faz? Aí ela falou assim, eu lavo roupa pra fora. Não, foi o seguinte então, o Robertão, aquele jeitão dele, vai lavar roupa, traz aí teus filhos. E aí foi estudar, eu e minha irmã, porque o José estudava na SESN. Que ele foi pra lá pela média dele lá, com um professor também da escola pública, chamou minha mãe lá pra falar, ó, seu filho é muito acima da média, e foi pra antiga, onde hoje é a Uniga, e funcionava a SESN, que também era uma iniciativa privada. E lá, imagina o seguinte, não é só dar a bolsa. A gente tinha que sair de Mesquita para Nilópolis, a passagem. A gente precisava chegar lá ter uma merenda escolar. Não tinha, não era uma escola que tinha merenda escolar. A gente saiu de uma escola que a gente comia merenda. E lá não, tinha que levar. E a galera numa outra vibe, com uma situação melhor. Então minha mãe, ó, vai, toma café em casa, chega lá e volta. E aí é onde o esporte entrou na minha vida, ali, né? Porque eu lembro de você chegando, e aí eu tenho uma outra pergunta também para dizer para você sobre isso, se você se imaginava, porque eu lembro muito bem você chegando, você era muito novo, e se você imaginava estar onde está, vai logo duas perguntas, se você imaginava estar onde você está hoje, né, um cara altamente respeitado, que perpassou e perpassa pela vida de muita gente, muitos atletas, eu tenho histórias muito maravilhosas contigo. Pô, vou contar do Santos, eu não posso deixar de contar aqui. Tava comigo hoje à tarde. E ali, aquela realidade ali, que eu tava totalmente era excludente pra mim aquela situação. Fato. Era total. Fato. E o handball muito ali... Era muito elitista. Era muito elitista. E o handball ali, cara, primeiro que eu jogava bem. Então a galera achava o seguinte... E como... Aí eu queria que os pais que estão ouvindo, que você falasse quanto é importante, porque eu lembro que minha mãe, o quê? Vai gastar dinheiro? Era a mentalidade dela. Não tem passagem. E aí eu lembro que o Heraldo virou e falou, ela tem talento, deixa vir. E aí deram jeito lá e eu ia pros treinos. O quanto o esporte pode salvar pessoas. Eu não digo só para formar como atleta, muitos foram. Né? Quantos você conheceu que estão até fora, estão na Europa, mas, cara, incluir mentalidade mudar, tipo, pô, eu posso, e avançar na vida como um todo. Quanto é importante para os pais entenderem que aquele joguinho que tem lá na escola, aquele joguinho de futsal, aquele torneio interclasse, aquele joguinho de xadrez, não é um joguinho, ali tá tendo um impacto na vida daquela criança. Queria falar sobre isso. Assim, já que você vai falar nisso, eu quero falar um pouco desse início. Eu cheguei a ver o convidado do professor Laís Sá Soares, meu mestre, tem onde ele estiver, bom lugar, certeza que está. Eu cheguei na B em 86. Eu tinha 22, 23 anos. Sim, eu lembro. Mas eu tive uma primeira oportunidade com um leigo. O que é o leigo na educação física, né? É aquele que ganhou uma prática de determinada modalidade, mas ele não se formou, ele não fez a universidade, ele não estudou. Professor Crispim. Eu chamo professor porque, mesmo naquele momento dele, criou muitas meninas, muitos atletas, ajudou muita gente. Eu namorava a menina do time dele. Ele me convidou. Você não quer me ajudar aqui? Eu falei, professor, mas eu fiz vôlei, joguei futebol, mas eu
Não, me ajuda aqui. Me deu um livro, Lisete. Eu tenho guardado até hoje. Um livro com slides. Engraçado, né? Falar de slide hoje em dia é um negócio... E aí você tinha que botar na máquina e projetar. Eu dessequei o livro. 3 meses ele falou, quer ser meu treinador aqui na escola? Eu falei, mas eu, professor? Montei um time. Fomos campeão do torneio. Então eu comecei em 1982. Entendeu? Então tem 41 anos. É muito tarde. E aí, fui aqui, fui ali, aí o professor Lei falou, pô, ano que vem pra cá. Eu estudo antes de educação física e fui ficando com ele. Em 86 eu fui contratado. Mas antes, em 82, eu já fui campeão pela ABEU. Aliás, eu comecei com os 81. Em 82 eu fui campeão pela ABEU no torneio interno das escolas, que era um torneio que pegava fogo entre as unidades, né? A rivalidade era maior interna do que externa, então eu tive o professor Crispim. O Laí me deu a oportunidade de trabalhar na escola, eu já cheguei com uma certa condição. O Santos Filogênio é um divisor de água na minha vida, como amigo, como treinador. E ele, graças a ele, eu comecei a ter aptidões técnicas, né? Sim. Porque ele estudava com os melhores treinadores que vinham para o Brasil, espanhóis. Depois eu tive o professor Leoni e o professor William. O professor Leoni hoje já há alguns meses no céu, grande mestre. O professor William ainda hoje vivo, graças a Deus, presidente da federação, você conheceu o William. Sim, sim. Eles me deram uma questão acadêmica, que é planejar, desenvolver objetivos, como trabalhar, entendeu? A parte mais pedagógica do esporte. Foi ver o professor Paulo Sérgio, que eu já citei aqui, que foi divisor de águas, vai fazer o concurso público, me levou para o Flamengo. Então, um upgrade total, me apresentou. Aí a seleção brasileira veio e tal. Então, foram vários profissionais que eu preciso falar aqui nesse início de conversa. E aí, respondendo a sua pergunta, eu tive uma experiência logo que a gente começou, no período da ABEU, depois a gente construiu o Unilopes Handball Clube, que foi uma associação do handball da ABEU com o CTCOM. Lá a família Leitão e eu aqui, na ABEU. Nós tínhamos uma menina, não vou citar nomes por questões éticas, treinava com a gente, incentivava, ela começou a namorar um menino, a família não queria e tal. Ela culpou o handball por isso. Tirou a menina. Sabe? A menina degringolou mais ainda. Por quê? Naquela época já, mas hoje gravissimamente, a família precisa de um braço de auxiliar. Sim. Então, quando o pai percebe, eu falo para você, pai, que está aí, porque hoje eu fui ao treino das meninas, na base, do Santos com a Lúcia, e fui pedir às meninas que assistissem e convidassem os pais para assistir, porque eu sabia mais ou menos qual era o contexto da conversa. Então, você, pai que está aí, quando você tiver o seu filho ou sua filha envolvido num processo de formação esportiva, com horário, com atividades, com disciplina, acompanhe, valorize, porque esse espaço vai ser o seu braço de construção da personalidade, do caráter e da educação do seu filho. Quando ele chegar em casa e reclamar de alguma coisa, vá ao treinador, vá ao professor, ele será o seu auxiliar. Mas para isso, precisa que à frente desse trabalho tenham profissionais no âmbito acadêmico e profissionais no âmbito emocional. Elisete, hoje, a gente é brincadeira de falar isso, né? Hoje, a solução da educação mundial está na emoção. A nossa mente é dividida em 3 partes muito bem definidas. Estou falando com autoridade, eu sou coaching, eu sou formado em hipnotismo e com educação acelerada. Fui estudar, Lisete, para lidar com as minhas ansiedades, para lidar com a construção da minha filha. Então eu fui estudar em 2018. Eu tenho convicção hoje, falando da mente, né? A mente é subconsciente, inconsciente e consciente. O inconsciente você está fora, está com a parede. O subconsciente é a mente emocional. É a mente que, para você fixar certas coisas, para você valorizar certas coisas, tem que estar envolvido com a emoção. Então, a mente subconsciente, para você chegar nela e deixar gravado alguma coisa, precisa ser pelo canal emocional. Então, emocione-se com o seu filho, emocione com o seu aluno, emocione com o seu atleta, porque
porque você vai fazer transformações na vida dele. E o consciente é o pragmático. Tem que acordar a tal hora, tem que trabalhar, tem que pegar trem cheio, tem que ser... Entendeu? Então, se você... Eu vejo isso um pouco na religião. As religiões que são levadas a sério, elas mexem com a emoção. Os testemunhos, as experiências. E a educação tem que aprender a fazer isso, Lisete. Senão a gente não vai transformar esse mundo que está em guerra. Hoje, uma das guerras que está no mundo, ambas, na realidade, uma são de povos que são irmãos e o outro que foram famílias que foram divididas lá antes de Cristo. Então, se a gente não colocar emoção na história, se a gente não se envolver emocionalmente, a mente subconsciente não abre e não fica gravado. E depois que o sentimento, seja ele negativo ou positivo, entrar e ficar gravado na sua mente subconsciente, enquanto gatilho negativo ou enquanto gatilho positivo, só tira com o trabalho de imersão, de replanejamento, de hipnose. Então, hoje eu falo com autoridade, primeiro porque eu fui estudar, e segundo que eu pratico isso semanalmente, seja na escola pública, com as crianças, onde nós temos evoluções na educação, no comportamento, na disciplina, na produção acadêmica, escrevem, leem, interpretam, jogam, respeitando o outro. E o jogo tem todo um contexto onde a regra é a lei da sociedade. Se preparar para jogar é se preparar para ir para o trabalho. Isso aí é verdade. Interagir com o outro no jogo é interagir na vida. Então a escola, o jogo, é uma plataforma maravilhosa de educação. Agora, eu digo para as pessoas, quando eu faço torneio na escola pública, eu tenho lá 6 turmas no torneio. Todo ano eu faço, Lisete. Dou medalha, troféu nacional, canto, faz abertura. A gente traz a Olimpíada para dentro da escola. Sim. Quando a professora fica comigo na quadra, ela muda a relação dela com o aluno. Se o pai vai ao jogo do filho, ele muda a relação dele com o filho. Porque o jogo, ele cria emoção. Você jogou, você sabe. Sim. O jogo, a competição, o evento, ele mexe com o emocional das pessoas. E se na hora que teu filho está na dificuldade, ele olha, tu está na arquibancada, ou ele está no sucesso, ele olha, tu está na arquibancada, irmão, minha irmã, sua relação com seu filho vai aprofundar. Mexe e mexe mesmo. Tem muita história com esse cara. Francisco Júnior, hoje o jovem não sabe lidar com a frustração e o esporte talvez seja a única ferramenta para lidar com isso. Geraldo, o que você acha disso? Ele não responde ainda. Deixa eu falar. Claudinei, super bom dia, tá falando... Bom dia, boa noite. Tá dando um abraço a Adriana Capão, Claudinei. Adriana Capão. Anderson Paulino, meu grande irmão, meu era amigo. assim, acirrada. Não é, Ba? Opa! Nilo Seleção brasileira. Abel. Esquece. Era guerra. Aquele ideal ficava pequeno. Ficava pequeno. Jogando vôlei em 2026, sou eu, Alexandre. Trabalhei com ele no IESA. Beijo, Alexandre, beijo, meu amigo. Meu irmão. Aline Gerber. Boa noite, muito orgulho dessa pessoa chamada Heraldo. Mudou a vida do meu filho. Que barato, prazer, que bom, que bom. Almeida Santos. Pai do Lúcio aqui, ó. Fala, seu Almeida. Eita, muito obrigado. Josimar, professor Heraldo mudando a vida de muita gente. Alexandre, esse cara é muito merecedor, recuperou muita gente. Verdade, né? Era cheio de estresse e treta lá A minha filha ali, Ana Júlia, lindo, papai. Lindo, pai, te amo. Eu também te amo, filha. A Adriana dando boa noite. Eu também fui campeão dos Jogos Abel. Claudinha Bernardo. Ó, Claudinha, também conheci ele, professor Crispim. Também foi à nossa casa pedir para os meus pais. Cara, isso era sensacional. O quanto o professor se envolvia, tá vendo? Aconteceu com a Claudinha também. Porque minha mãe achava aquilo, na cabeça da minha mãe, que era bobeira. Pô, vai servir para gastar dinheiro de passagem, vai servir para... Né? Ó, eu sou, Bernardo, eu sou prova de viva. O Bernardo tá aqui, mas na realidade deve ser o canal do filho dele. É o Andrezinho, meu irmão, vai tudo dar certo. Você vai ficar muito bem, vamos voltar a jogar de novo. Que o esporte... Andrezinho é um amigo, atleta nosso estagiário, teve um problema cardíaco, fez uma cateterismo, não conseguiu. Tem aí umas 2 semanas que fez uma cirurgia de coração, fez 4 pontos de safena, esteve com a gente hoje. Nós estamos aqui na secretaria trabalhando com a recuperação dele através do Alfano e do William, que está aqui.
para poder recuperar ele. André, já deu tudo certo. Show de bola. Adriano falando que tinha na área. Adriano era bizonha pra caramba, era chato, não era? Lembra? Era guerra. Era Cátia guerra. Simão, beijo, meu amor, obrigado. Ninopolitano e Abel era guerra. Era guerra. Era quase jogar o ideal no chão. Agostinho Ferreira, o maior técnico de basquete do Rio de Janeiro. Show de bola. Galera, Nosso técnico, Agostinho. vamos lá responder o Francisco. Você acha que hoje o jovem não sabe lidar com a frustração e o esporte talvez seja a única ferramenta para lidar com isso? O que você pensa a respeito? Primeiro registrar aqui que Francisco, né, conhecido no professor como o professor Lamassa, é mesquitense raiz, Eita, coisa boa. doutor em educação física. Um professor extremamente comprometido. Muito bom ter você aqui. Tu sabe o quanto você me ajudou no crescimento profissional, né, Júnior? Obrigado. Ele pergunta, mas ele mesmo sabe a resposta. Eu te agradeço pela pergunta. Eu acho que o esporte, eu considero o esporte uma ferramenta fundamental, né, Júnior? Você sabe disso. Mas falando para os pais, no sentido de que trabalha com o lúdico. O que é o lúdico? É a brincadeira. E a criança, na primeira infância e até na segunda infância, ela se envolve com o lúdico, porque ela não tem as preocupações de pagar conta, ela tem uma mente muito mais emocional, tem um coração limpo, por isso que a criança é franca, fala o que sente, se ela te ama, se ela não gosta de você, ela diz. Então, eu entendo que o esporte é uma ferramenta, sim, Júnior, Lamassa, para os profissionalmente falando, porque como está envolvido o lúdico, e o lúdico diretamente envolve a mente subconsciente, a criança cria uma marca. Eu vou falar da minha filha que está aí. A minha filha estudou na ilha, eu sou separado da mãe dela desde os 3 anos. Todos os jogos que tinha na escola, eu falava com a minha diretora, metia o pé e ia. Ela me via na arquibancada. Nós fizemos um torneio intercolégios, né? Interunidades da Santa Mônica. A gente devia ter uns 11 anos, 10 anos. E aí, torneio de queimada. Desculpa. Mas mexe mesmo com a emoção. Como eu queria, minha mãe nunca foi. Minha mãe queria saber o que era que acontecia lá. E é muito bacana. E eu vi a torcida da Ilha do Governador, da ilha que estava da minha filha. Ela perdeu o último jogo. Triste, eu falei para ela que as derrotas fazem parte. O importante é ela estar ali. Entendeu? Isso aí. Te amo, filha. Ó, a Carla Batista, ela é professora de escola pública e ela falou, o esporte, eu acho que é ela, né, Carla Patrícia? O esporte salva vidas. Isso mesmo. Trabalho no Antônio da Silva. Antônio da Silva tinha muitos bons atletas. Esquece. Muitos bons atletas. Muito. Celeiro de handball. Eu sei que era porque eu acompanhava com os meninos. Celeiro de handball. Tenho muito orgulho de fazer parte. E outra coisa, ó, e o Abel, eu vou falar um negócio pra você. Como os diretores se envolviam. Olha só, o Heraldo é um cara. Hoje não vai querer comer o salgadinho, ele é light. Inclusive. Mas ele é light, Felipe. Inclusive. Eu não sou light, não, mas ele é. Inclusive a briga, o pau quebrava, né? Não, quebrava. E eu lembro Carlinhos ia pra quadra, Robertão ia pra quadra, todo mundo ia pra torcer. E a gente que era aluno, a gente se sentia importante. Porque a escola parava a época de competição. Né? Tem que ir. A gente se sentia importante porque podia sair cedo. Esse pode, cara. Então não tem como não forjar. E agora que eu me refiz, desculpa pessoal aí, a emoção, a minha relação com a minha filha é muito profunda por isso, sabe? Porque em grande momento da vida dela, seja no lazer, seja nas festas, seja no esporte, eu estava do lado. Hoje ela está na universidade, na UERJ, fazendo engenharia de produção, já tá querendo já se meter com handball de novo. Então, assim, eu digo para você, pai, eu sou testemunho vivo disso, de várias transformações de vida de várias pessoas e participei efetivamente da transformação da vida da minha filha. E eu acho que você... Muito obrigado, Francisco, mais uma vez pela oportunidade da pergunta. O filho precisa perceber no pai, na mãe, no professor, no treinador, que ele está envolvido com ele, coração batendo junto. Isso transforma qualquer relação.
Não, total. Ó, o Bruno tá falando. Boa noite, Heraldo. Hoje cientista. Hoje ele é um cientista, mas fui atleta do Heraldo no Fluminense e Abel. Grande abraço, tudo de bom. Doutor Bruno Cara, no PS, por quê? Ele hoje é doutor em astronomia da Universidade Federal, já viajou o mundo aí. O Bruno era goleiro nosso, do professor Santos. Eu convidei ele para vir. Muito obrigado por você estar aqui. Dá um beijo na sua mãe, guerreira, que com muita fibra construiu o doutor que você é. show de bola. Claudinha falando, ó, já pulei o muro pra ver. Que time também. Fugia da escola. A gente queria ver o jogo dos meninos do futsal ou do handball. Os meninos queriam ver os jogos das. Era muita interação, era bem bacana. Né? Ó, jogando vôlei, falou, hoje com muito orgulho divido com você, Heraldo, a notícia do meu filho João Francisco está na seleção brasileira de vôlei sub-17. Que isso, rapaz. Cara, que bacana, né? Parabéns, Alexandre, parabéns. Você e Tereza são braços do João. Que bom que o João está conquistando tudo aquilo que você e Tereza sonhou. Parabéns. Ó, Claudinha falou, minha mãe, meu pai, Dona Maria e seu Heraldo invadia a quadra. Não, eu lembro. Quando a Aninha caía, lembra não? Lá do Abel de coisa... Eu acho legal, eu lembro muito bem que Dona Maria, a família de Cláudia aí, a família de Soninha, Aninha aí, minha mãe nunca foi. Minha mãe não entendia. É onde eu falo da importância do professor. Sem dúvida. Porque minha mãe não entendeu aquilo e eu não culpo. Minha mãe tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro. Né? E não entendia muito aquilo, mas havia uma rede ali dentro da escola de acolhimento. Sim. E de falar, ó, tu é importante, tu... E ali, Elisete, o esporte... Você negra sabe que esse país é um país hipócrita. Sim, sim. Né? Eu costumo dizer que a preconceito negro-americano é menos pior do que o nosso. Porque lá é ruim também. Mas tem, aqui sou eu, aqui é você. Sim. Aqui, não tem. É hipócrita. Então, nesses momentos, na cultura, no samba, que eu tive uma participação muito grande, já foram muitos anos, eu via no esporte, na escola, as pessoas estavam protegidas, elas se empoderavam. Sim. Através do arremesso, da cortada, sabe, da defesa, da abraçada, sabe? Então, as pessoas se respeitavam. E hoje as pessoas não se respeitam. Verdade. Existe hoje uma discussão de costume nesse país que transcende o humano. E não é brasileiro só isso. Você vê pelas guerras que estão aí. Então, se não tiver amor, se as pessoas não amarem uns aos outros, né? Não vai rolar, Gisete. Não vai rolar. E eu acho que é legal a gente falar, porque a gente está falando aqui do esporte base ali, da escola, né? O esporte escolar. Isso aí já forja a pessoa como cidadão, porque a gente sabia que tinha que tirar boas notas, todo mundo tinha um pavor de ser retirado da equipe. Então tinha que tirar boas notas, não podia faltar, tinha que respeitar o professor. Querendo ou não, esses valores vão sendo internalizados no atleta. Sim, e assim, o que acontece no momento lá anterior? Eram percentuais menores, mas ajudava as famílias. Até porque as pessoas moravam perto das escolas, né? Então, quando a pessoa se sente protegida, se sente valorizada, ela vai num processo de crescimento gigantesco. E a escola, ela protege. A escola, ela agrega, ela abraça. O que acontece também? Por exemplo, concurso público, né? Eu, no outro dia, estava conversando aqui em Mesquita, até com o secretário, com o Kleber. Secretário de Esporte, meu amigo, um abraço. Espero que você esteja vendo. Né? Agradeço muito a tua parceria e com tudo que a gente tem desenvolvido no esporte aqui de Mesquita, que é o único, né? Então, conversando com o Kleber, eu falei o seguinte: o que acontece com a escola pública, né? O concurso público é aberto para qualquer professor. Então, por exemplo, Mesquita faz o concurso. Aí vem um professor que é de Botafogo, não sei. Então, esse professor, ele não é nativo. Isso aí. Então, ele não fica... E não é porque ele não quer. Sim, sim. O professor tem que trabalhar em 4, 5 lugares. Entende? Então, assim, existem alguns projetos no Rio, como o GEL, Ginásio Experimental Olímpico, em que o professor tem 40 horas. Aí o cara chega 7h30, as crianças têm uma grade curricular de manhã, vai da tarde é jogo. E hoje as melhores equipes que estão se destacando hoje na escola pública são dali. Sim. Porque o garoto, 3, 4 anos do ensino fundamental, segundo segmento, hoje, anos finais, ele está na prática esportiva, cultural, há um desenvolvimento lúdico muito grande e um prazer pelaquilo. Já no passado a gente tinha mais dificuldade, mas a escola era a segunda casa. E um viés muito
diferenciado é que as famílias eram mais estruturadas. Sim. Existiam as famílias matriarcais e patriarcais juntas. Hoje você tem muita família que é a mãe sozinha, sabe? A mãe tem que batalhar, tem que ir para lá e para cá. Então a escola começa a substituir. Não substitui. Não. Mas é um braço. Não substitui. É um braço. Mas a escola começa a assumir funções na formação que não é eminentemente da escola. Sim. Até mesmo por questões legais. Sim. Porque você vai ter um posto, se você avançar, você pode ter o melhor princípio do mundo, os melhores objetivos. Se você avança, você é punido pelo teu próprio avanço. Então hoje as pessoas estão com muito receio de tomar decisões, de tomar iniciativas. Você toca num aluno diferente, ele acha que não. É complexo. A mãe vem que, sabe? Então, por isso que eu digo, pai e mãe, vá na escola. Tem que participar. O seu filho disse para você que aconteceu alguma coisa, tudo bem. Vai lá e pergunta, verifica. Não tira conclusões precipitadas, porque ele vai fazer um jogo com você. As crianças hoje estão muito espertas, em alguns sentidos. A máquina celular, ela amadureceu demais as crianças, mas amadureceu sem conteúdo. Eu costumo dizer para as pessoas nas conversas que o avanço da tecnologia, ele ampliou o conhecimento de forma linear, mas não de profundidade. Sim. Então todo mundo sabe tudo, Elisete. Todo mundo sabe. A informação é muito rápida. Meu sobrinho fala coisas para mim que eu fico bobo. Eu falo, onde tu viu isso? Ah, da internet. Mas sem significado, sem profundidade para discutir. Então, quando esse conhecimento ele é muito raso, a perspectiva de erro é muito grande, em todo sentido, seja ele cultural, seja ele religioso, seja ele nas relações humanas, nas relações amorosas. Por exemplo, eu volto a dizer aqui, hoje a gente tem uma guerra, não uma guerra, é um massacre, onde lá ambos são originários de uma mesma família. Sim. E essa luta vem há anos e não incessante. E aí, não pode falar em nome de Deus nisso. Não pode. Não tem como. Olha, Francisco está falando obrigado, Heraldo, por responder. Fizemos excelentes projetos. Como nós somos opostos. Ele muito acelerado, demais. Como sempre. Eu devagar, até demais. Parabéns pelo sucesso. Por isso que ele deu certo. Adriana na área, Adriana Martins. Beijo, Heraldo. Elisete, te amo. Ah, você é maravilhosa. Ai, que saudade. Beijão, né? Adriana. Ó, cansei de enganar o doutor Guaraci. Levando aquela bolsa redonda de couro com gelo, dizendo que ia jogar e o jogo era dos meninos pra sair pela frente. Cara, era muito bom nessa época, né? Cláudia Rodrigues, minha mãe me ameaçava de tirar. Dona Guaraci era... Sim, né? Era braba. Era braba. E assim, era uma galera que era braba, mas de cuidar, né? Eu lembro do Carlinho, lembro da época de fliperama, hoje... E eu gostava de sair ali, ele foi uma vez me pegar dentro do fliperama, cara. Hoje inclusive, a pessoa que cuidava do flipper é o Jorginho Scalise. É mesmo? Hoje vereador da cidade. Sim, de Lopes. legal. Se estiver vendo, um abraço, Jorginho, também. Inclusive, não sabia que o Lúcio, ele é vereador lá, né? Que jogava, né, Lúcio? É ele sim, que jogava junto com o Jorge Lúcio, o prefeito da cidade hoje. Ele que me falaram. É o Jorginho. Jorginho, né? Porque ele chamava o Jorge Lúcio. Jorge Lúcio aqui, o Jorge o prefeito, daqui, e lá chamava ele Jorge. Jogavam juntos. Não sabia, porque eu sou amiga da esposa dele, aí quando ela veio me apresentar, falou: olha, ele foi muito amigo do prefeito da tua cidade. O Jorge. Aí eu perguntei pro Jorge, quem era ele? Aí o Jorge lembrou, eu falei, cara, como o tempo passa, né? Ó, a Carla Batista falou que ainda saem muitos atletas de handebol do Antônio da Silva, era fortíssimo o handebol lá. Fortíssimo. Arnaldo falando, professor, como conseguir alcançar os jovens mais uma vez nessa era tecnológica, como mostrar mais uma vez a importância do esporte na transformação de vidas. Temos aqui inúmeros exemplos. Quero até completar aqui a frase do Arnaldo, se me permite. Arnaldo, nessa implantação da nova Escola Santa Mônica em Lopes, no antigo Colégio Napolitano, né? Eu costumo dizer que é uma tristeza e uma alegria. Uma tristeza por uma instituição de 90 anos fechar as portas, e uma alegria porque naquele prédio não tem uma residência, não tem não tem um espigão, tem uma outra escola. Equipamento de e o Arnaldo foi fundamental. Eu quero agradecer ao Arnaldo pela colaboração na implantação da escola. A galera ali em Nilópolis, porque minha vida de pré-adolescente até a juventude foi em Nilópolis. É porque Mesquita era um bairro abandonado, né? Abandonado. Então, tudo era lá. Foi por isso que minha mãe já sagazmente foi lá falar na época com o Robertão e a gente foi... E quero aproveitar aqui, era um bairro abandonado, era uma cidade pequena e hoje
Uma cidade grande, graças à administração do Jorge. E a gente vê a potência que está hoje. Não tem como não falar sobre isso. Esquece. Eu falo muito com Vai ele. ser o nosso segmento aqui. A gente vê a potência que tá o esporte na cidade de Mesquita. Cara, a primeira vez que Mesquita foi campeão dos jogos da Baixada, eu vibrei, porque isso era utopia. Inimaginável. Isso era utopia, não tinha como. Verdade. Mas aí fica claro a estruturação. E isso se deu porque o prefeito é um desportista. Investe. E ele vivenciou aquilo ali. Investe. Ele sabe que se não tiver estrutura, o talento não vai... vai precisar de muito, né? Ó, Kátia falando, tem muita história pra contar, memória afetiva super positiva. Minha mãe, meu irmão, sempre viu os jogos no Ideal. O Ideal, cara, quando eu passei lá que tava... aquilo ali também cortou meu coração, porque era muita história, eu queria responder a pergunta do Arnaldo. Fala lá, do Arnaldo. Arnaldo, os tempos... A evolução, ela é tácita, né? A evolução acontece. Tem que juntar as coisas, né? Por exemplo, hoje, você tem no alto rendimento uma perspectiva de uma análise de jogo muito mais profunda, onde o treinador, coach, o principal, está dirigindo a equipe, e ele tem aqui um ou dois auxiliares num notebook ou num tablet, analisando detalhadamente os aspectos do jogo. O treinador que tem experiência, tem expertise, ele consegue ver o jogo, mas óbvio que esse é um suporte maravilhoso. Sim, a tecnologia sim, mas tem que associar. É uma coisa engraçada que a gente que já era adulto quando chegou a tecnologia, eu acho que a gente percebe isso com mais clareza. Isso é extremamente complicado. Hoje, as famílias conversam à mesa pelo celular. Sim. Entende? Eu costumo dizer, eu tenho uma máxima para mim, que eu não sei dizer se a tecnologia está afastando ou aproximando. Por exemplo, eu tenho um amigo que com certeza está aqui, Alan Bravo, foi um atleta do passado, formou fisioterapia, foi para os Estados Unidos, hoje é doutor e capitão do Exército Americano, com a sua família lá. Foi onde eu fiquei um mês com a minha filha. Quando ela fez 15 anos, a gente pega um intercâmbio. Legal. Que seria de uma semana. E pela grandeza dele, pelo coração, pela amizade, se tornou 30 dias. E aí, hoje isso aqui está reverberando para os Estados Unidos, Portugal, entendeu? Então, é fundamental que a gente entenda que a tecnologia tem que haver. O Alan formou aqui e se especializou nos Estados Unidos, top, mas ele se formou fisioterapeuta no Brasil. Então ele pegou essa coisa nossa, artesanal, de pegar e tal, e aperfeiçoou com a tecnologia americana. Seguramente um excepcional profissional. Então, a gente precisa aprender a associar essas coisas. A tecnologia, ela ajuda na orientação. Alan foi atleta, hoje ele usa... Porque o Alan se contundiu, teve uma condição muito séria de joelho. Eu tenho uma amizade muito grande para o fisioterapeuta que fez parte da equipe do Newton Petroni, que revolucionou a fisioterapia no Brasil e no mundo, eu diria. Ele fez parte da equipe. Então, eu vi o Alan numa competição, ele era amigo de um atleta meu na competição em Curitiba, a gente foi até vice-campeão naquela oportunidade. Aí, convidei ele para se tratar. Ele olhou pro amigo, o Zé, que é o meu amigo. Aí ele falou, não, pode ir, o cara aqui é ponta. O Zé morava na minha casa, morava em Petrópolis, passou para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e treinava em Nilópolis. Sabe, dá para treinar aqui. Na Abel, naquela quadra, calor na cabeça. Tu frita um ovo a 1h da tarde, tu conhece, né? Enchia quando chovia. Aí ele, não, eu falei, eu tenho um cara que vai te tratar. O Carlinhos tratou ele graciosamente. Alan ficava na minha casa durante a semana, tratava 5, 6 horas por dia, recuperou o joelho da operação, voltou a jogar, se apaixonou pela fisioterapia, se formou no Brasil, foi para os Estados Unidos, hoje é doutor, capitão. Então, assim, a vida tem essas surpresas. Então, a tecnologia, ela é importante, ela ajuda, mas os problemas estão atrás da máquina. Como o trânsito, as multas,
os acidentes estão atrás do volante, Sim. não é a máquina. Se você vê a máquina aí, deve ser 10, 15% dos acidentes. O que está atrás do volante é que é o problema. E hoje, lidar com a tecnologia, o problema não é a tecnologia, é quem está atrás dela. Quem está atrás do celular, quem está atrás do computador, quem está atrás do tablet. Como lida com isso e não perder a essência humana. Show de bola. Eu até vou aproveitar que você está falando sobre isso, queria que tu falasse um pouco da importância da socialização. Por exemplo, meu sobrinho, ele sempre teve a autoestima muito baixa, porque ele é dislexo, né? E aí foi uma luta isso. Ele tinha a autoestima muito baixa e na escola ninguém gosta de mim, todo mundo me odeia. Era um drama todo dia, né? E aí começaram lá o futsal na escola. E ele foi pro futsal. E confesso também que... Pode falar aqui que ele não tá ouvindo. Sempre fui envolvida com futebol. Primeira vez que eu fui ver, eu falei, joga nada. Né? E aí, o professor que tinha uma didática maravilhosa, né? Colocava todo mundo. Aí um dia um professor veio até falar comigo, tia, assim pra mim, né? Bota só um pouquinho, que ele não levava jeito, né? Mas aquilo ali fez amigos, começou a interagir, começou a ter prazer em ir pra escola, que ele não queria ir pra escola. Começou a ter prazer, começou a estar mais... Queria que tu falasse um pouco da socialização, porque a gente vê muito, vai jogar lá para virar um atleta. Cara, eu acho que é muito mais que isso. Esquece. Eu digo que o atleta de alto rendimento está para o praticante do esporte como o carro de Fórmula 1 está para os carros urbanos, né? Sempre, a gente não tinha freio a disco, freio, não sei o quê, ar-condicionado, direção hidráulica. Isso foi desenvolvido na alta performance e a alta performance veio transferindo para o cidadão comum. Assim eu vejo o esporte de alto rendimento. O atleta de alto rendimento é um traumático em potencial. Ele se machuca fisicamente, ele se machuca emocionalmente. Então, ele está a todo momento sendo testado. Sim. Então, todo o aparato de medicina, fisioterapia, tecnologias de treinamento, metodologias de prática de treinamento, na parte física, técnica, tática, elas vão sendo aperfeiçoadas em prol da performance. Mas nesse processo se descobre ferramentas, procedimentos, aparelhos que acabam voltando para o cidadão comum para dar qualidade de vida. Então, a tecnologia, voltando à conversa anterior, né? Ela é fundamental para o avanço, mas a sensibilidade do professor transforma a vida. Então, a prática do esporte enquanto ludicidade, enquanto interatividade, e eu digo aqui que é uma relação intrapessoal e interpessoal. Eu começo a lidar com as minhas ansiedades, a lidar com as minhas dificuldades, mas aparado por quem? Meu pai está ali, a minha mãe está ali, meu professor, quando eu erro a bola, ele fala, bora. Por exemplo, o professor Heraldo, que hoje é de 7h30 da manhã às 11 da manhã, estava numa quadra descoberta da Escola Pública do município do Rio, com o sol de 40 na cabeça, por isso eu estou aqui, não estava na praia. Tem uma relação com hoje foi o torneio de handebol. Ele tem uma fala com essa criança no jogo como ferramenta de transformação social, pessoal, intrapessoal. Eu tenho uma goleirinha chamada Maria. Ela é grande, vai ser grandona, mas ela é um pouco lenta. Ela não fazia nada. Mas um dia a bola bateu na mão dela, ela olhou para mim e falei, e aí, Maria? Aí hoje o menino... Reuniu o time e falei, ela tomou o gol porque você não marcou ela, você não marcou ela, não marcou ela, e ela ficou de cara para Maria. A Maria não tem responsabilidade, todas têm. Aí no outro jogo, Maria pegou 3 bolas. Cara, muita alegria. É muita alegria. Essa Maria, que antes não fazia aula nenhuma, ela vai procurar uma coisa para fazer. Então, a cobrança... E eu cobro, tá? Cobra! Vou te falar. Você cobrou. Vou te falar. Os moleques... O William tem a oportunidade... Eu fiz uma festa dia 19 de outubro. Eu fujo um pouco do 27 de setembro e do 12 de outubro, porque a escola pública ela tem muita gente evangélica. Eu tenho a minha religião, sou espírita, respeito a todos, tem gente boa no evangelho, no espiritismo, no católico, e gente ruim em tudo isso. As pessoas... Cada um de nós somos um templo.
Então, a religião não salva ninguém. Então eu fiz uma festa dia 19. A irmã dele fez o bolo. Coitada da irmã dele. Ela vai relembrar. Mas ela foi uma voluntária que aceitou o desafio. Eu mandei fazer um bolo para 300 crianças. Ela se virou madrugada, não dormiu, colou, puxou. Ela, o William e o cunhado trouxeram o bolo. Elisete, Felipe, festa. 300 crianças. Doida. Entendeu? Aí, a gente previu para 200. Mas ela fez tanto bolo, ainda levou um sobra. Então, assim, as crianças, quando eu falo que quando tem o evento lúdico, a professora tem que estar junto. Sim. O garoto tá lá, ela tá assim pro garoto. Quando ela for cobrar matemática, 2 mais 2, escreve. Não, tia, gente boa. Ela gosta de mim. Ela me incentiva. Reverbera. Fala aqui, sim. Bate aqui. Ó, fala aqui, bate aqui e vem pra cá. É o único jeito de ficar gravado. É pela emoção. Então, eu sei isso há muitos anos. Eu não faço há muitos anos. Só que eu fui estudar. Hoje, aquilo que eu fazia, empiricamente, porque era o meu princípio, da minha casa, da minha religião, meu pai e a mãe me ensinou, meus avós me ensinaram, acabei descobrindo que talvez seja... E uma vez um professor falou para mim, você já percebeu que você treina como todo mundo treina, mas você faz a diferença na hora do jogo, como você conversa com o atleta? Sim, é total diferença. Total diferença. Então, assim, tem festa, eu tô junto. Tá no jogo, eu tô junto. Machucou, eu tô junto. Quando eu vou cobrar porque que não fez, pô, tio, esqueci. Vai fazer agora. Tá bom, tio, vou fazer. Não, ele era... A recepção é diferente. É diferente. Entende? Porque o atleta, o aluno, ele se preocupa comigo. É isso. Ele sabe que eu existo. É isso. Porque essa galera, é muita gente, você fica invisibilizado. A grande verdade é essa. É muito aluno, é muita gente, já vem arrastando de casa 300 mil problemas, que são muitos, não daria nem para enumerar aqui. Elisete, e aí você chega na escola e o professor te chama pelo teu nome. É isso. Caraca. E outra. Tem que ter cobrança, guardada as proporções de maturidade. Eu falava com a Ana Júlia sempre, conversava muito, e algumas pessoas me criticam. Pô, tu fala... Não. Eu falo que ela tem direito a sim e não, para ela não ser só não e ser uma deprimida e uma massa de manobra. E não pode ouvir sempre sim que fica uma patricinha. Mas ela precisa saber, dentro da maturidade dela, que existe esse jogo na vida. Então, quando você se... você tem que ver com as crianças, irmão. Eu fico criança igual. Mas para conquistar eles. Porque quando eu cobro a seriedade, eles estão, né? Então, voltando à pergunta. Nessa coisa... A pergunta foi... Do social. Socializar, né? Socializar é se possibilitar. É se permitir. Fazer uma palhaçada, dançar todo errado. Sabe? Isso no caso da criança. No caso do atleta, disciplina. Se ele recebe bônus, ele tem que ter ônus. Isso é no criança, isso é no adolescente, isso é no adulto. Mas ele só aprenderá a ser um adulto assim, melhor, se ele começar aqui. Então, essa interação, por isso que eu entendo que o esporte é uma ferramenta maravilhosa. Porque ele quer estar... As professoras falam assim, aluno, se não melhorar, não vai... o tio Heraldo não vai levar. Entende? Os meninos de Santa Mônica, hoje é um maior projeto, e aí já oportunidade de falar antes de terminar aqui. É isso. Eu gostei com o pai, com a mãe, é isso que você tem. Eu ligo para a mãe. Você está onde? Está na hora, irmão. O que houve? Você está entendendo? A cobrança, ela faz parte do comprometimento, como você disse agora. Sim. Ele me vê. Ele me enxerga. Que eu existo. E aí, para finalizar aqui, Roberto Chiniachique é um dos maiores escritores do Brasil, recordista best-seller, é um psiquiatra que escreve sobre educação emocional, e ele tem um livro chamado Carícias Essenciais. Ele diz que, muitas das vezes, para ter uma transformação, é melhor um tapa do que dar as costas. Óbvio que esse tapa tem assim, uma conotação dentro de uma chamada de atenção, de uma participação veemente, forte, mas nunca dê as costas para a dificuldade de alguém.
Show de bola. Ó, vou até contar eu já vou ler aqui, que tem muita gente escrevendo coisas maneiras aí, mas olha isso. Que eu acho que nem sei se o professor Josimar sabe dessa história. Todos os dias eu chegava da escola, reclamação do meu sobrinho. Todos os dias. Eu já tava, né? Todos já pediu para guardar um pouco. Pediu para guardar um pouco. E da semana, tem mais ou menos uns 20 dias, a professora pediu para guardar. Eu já pensando o seguinte, vai chegar em casa, vou ter uma conversa daquela, assim, aquela, sabe, pé do ouvido, eu já esperando de cara feia. Aí a professora, olha o que a professora, a sacada da professora. Ela falou assim pra mim, Lisete, teu sobrinho é fã do teu irmão. Xadrez. Ele falou que ele foi pra não sei pra onde, que ele ganhou, que isso. E pediu se ele poderia dar aula de xadrez aqui para os colegas da turma. E aí o que eu fiz? Porque eu já não estava mais sabendo o que fazer com o teu sobrinho. Dentro do tempo da aula eu fiz um acordo com ele, ó. A aula é de tal a tal hora. Nós vamos separar meia hora para você dar aula de xadrez para as crianças. O seu sobrinho? O meu sobrinho. E aí, eu não tô sabendo disso. Mas, se você não se comportar, se você não copiar o dever, se você não... Cara, aí eu notei que ele começou a me pedir o seguinte, tem como me levar 12h20? Porque eu levava 12h40. Falei, não, muito cedo. Não, por favor. Falei, se for ficar... Era para isso. Porque ele dá aula no recreio e dá aula na sala. E ela falou que os alunos começaram a se interessar e a aprender mesmo o xadrez. E, inclusive, um aluno ganhou dele um dia e ele ficou feliz porque ele conseguiu passar. Primeiro que eu achei a sacada da professora, tipo assim... Muito? Cara, o que eu vou fazer? Então, aquilo ali... A zona de conforto dele. É um professor. E ele passou a ser destaque do grupo. Começou a ser destaque. E aí virou, agora tá dando aula no recreio. Autoestima. E tá indo aí, o que eu faço? O dia que não copia, já vou avisar a professora que vai acabar a aula, hein? De xadrez. Cara, ele fica doido. Então eu acho a sacada do professor, por isso que eu falo da importância. Eu tive professores que foram fundamentais na minha vida, né? Você foi um deles, eu sempre te falo. Eu acho que é bacana você falar sobre a importância desse professor diretamente, o impacto desse professor, independente de ser escola pública ou privada, na vida do aluno. Alguns não têm noção, não mensuram. Eu falo até hoje da Maria de Lourdes, cara. Se eu leio hoje, foi essa professora, né? Lá no Abel, que falou, não, você vai ler. E eu falei, não leio o livro, queria ver figuras, né? E ela, a forma com que ela introduziu o livro na minha vida, né? E hoje eu leio muito. Maria de Lourdes? Maria de Lourdes. Tinha Margarete e Maria de Lourdes, de português. Muitos anos, né? Lá da antiga 4ª série. Então, cara, queria até que você citasse algum exemplo, ou, se você lembra, você tem muitos, né? Mas se você lembra de algum exemplo, assim, direto, de algum aluno, de algum atleta, que você teve uma... Bom, o nosso prefeito você teve, né? Mas que você teve uma intervenção direta e, cara, como isso é importante. Como existe mais do que o professor, né? Eu sou de um tempo para cá, eu tenho dito que eu aperfeiçoei algumas coisas na visão da vida, sabe? Você começa a ter respostas da vida no sentido de como algumas coisas que você fez ficou marcadas. Hoje eu tenho ligação direta com 3 políticos de sucesso no Rio de Janeiro hoje, que foram meus alunos na base. Quando a gente está conversando, cada um me passou uma coisa que ficou marcada, de certa maneira. Aí um falou assim para mim, você lembra que você me falou isso? Uma vez eu tive com uma pessoa no meu passado, quero te contar essa história. Ele falou, você falou isso, você sabe quem é? Eu falei, eu. Você lembra que você falou isso para mim? Claro. Sua ação foi essa. E disse para você isso. Aí depois conversaram com outro, ele falou assim, tu ficava fazendo a mandar fazer cambalhota, eu nunca consegui fazer cambalhota na vida, mas, e até hoje isso não, né? Não, agora eu tô malhando, tô apaixonado, né? Outro, estive agora com ele,
Com 7 anos de idade, eu dei aula na casa dele, a mãe e o pai prefeito da cidade na época, para eu dar natação, naquela época não tinha piscina aquecida. Ou no inverno, cara, o moleque não é magrinho, não entrava de jeito nenhum. E anteontem, estivemos juntos, segunda-feira, e aí ele lembrou disso. A mãe dele falava, ó, Heraldo, agora quem manda é você. Ia para dentro de casa. Aí falava, fulano, vem cá, você tá frio pra caramba hoje, né? Ele, vamos jogar futebol? Porra, eu tinha um graminho, jogava futebol 1 contra 1, ia correr com ele na praia. Mãe, hoje fechamos aqui e tal. E aí, foi tudo ótimo. E caras hoje que estão aí, né? Um outro falou pra mim, porra, eu lembro que você um dia foi levar a gente pra um jogo, pra ver o jogo da Alemanha com um Caxias lá em Caxias. Meu pai tinha uma Kombi, um frouxamento, levou todo mundo. Então, assim, os caras hoje estão top. Mas não importa se é top. Não importa se a pessoa hoje é um político de sucesso, um empresário ou um trabalhador comum. No sentido do Brasil, que não dá valor para o trabalhador. Pela pesquisa do IBGE e pela parte financeira e econômica do Brasil, hoje, um salário mínimo condigno teria que ser hoje 4 vezes o que é o salário mínimo atual. Então, um país que tem essa perspectiva não é um país justo. Mas, seja eles os caras de sucesso na vida política, empresarial ou não, o que a gente fala fica. E principalmente quando tem comprometimento. Então, a pergunta. Você tem que ter sensibilidade. Então, repete a pergunta. Se você lembra de algum caso que te... você deve ter vários, mas... Eu tenho um hoje. Muito claro. Hoje é um atleta de 19 anos. 20 anos está no Exército. Já com essa perspectiva nossa hoje, né? O conhecimento. Conhecimento é tudo. Com dificuldades, morador do Chapadão, foi bolsista no Santa Mônica a vida inteira desde 12 anos. Em 2021 eu estou numa crise e eu tive a possibilidade de colocar em prática os cursos, né? Fiz uma imersão com ele e ele imergido. Eu conversando com ele sobre quem ele era, ele dizia, não, ele é o Gabriel. Gabriel não tem direito, Gabriel não. E as lágrimas descendo e ele hipnotizado, Zete. Fizemos 3 sessões. Dali para frente o Gabriel estourou. Hoje foi para o Exército, fez curso de cabo, ficou entre os 5 melhores. Assim, trabalhei no emocional. Eu tive a possibilidade de fazer a transformação. Tem outras tantas. Pessoas hoje, por exemplo, eu trabalho na Ponte Azul, na escola pública. Um garoto do lado, mora do lado da ponte. Sempre foi gigante, todo mundo batia nele aqui. Batia em todo mundo. Batia em todo mundo. A mãe dele tá aí, ali. Batia em geral. Quando ele formou no 5º ano, eu não tinha bolsa para dar para ele. Sim. Então, não posso prometer uma coisa que eu não posso dar. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não sou o dono da bolsa, eu sou o carreador. Existe um protocolo, né? Aí, isso foi para outra escola, 6º ano. No ano seguinte eu tinha bolsa. Cacei o moleque. Fui na escola, o endereço, eu rodei aquela região toda, fui para lugar longe. A escola é aqui, a ponte é aqui, a casa dele era aqui, eu não achava o moleque. Aí, em determinado momento, eu sei onde ele mora. Eu tive uma conversa com a mãe dele, com o padrasto, que era pai dele, falecido hoje. Daniel Pascoal hoje, tem 21 anos, 1,93 m. Caraca. Joga em São Paulo, faculdade. Hoje, dito o melhor pivô júnior de São Paulo, um dos melhores de lá do Brasil. Hoje estuda, recebe salário. Que legal. E saiu da Ponte Azul como exemplo. Levei ele na escola. Uniformizado, com as medalhas. Fui sala a sala do Lúcio de Mendonça. Para quê? Para dizer para aquelas crianças que se o Daniel conseguiu, qualquer um ali pode conseguir. Show de bola. Hoje eu tenho um outro que é o Iago, também. Hoje está no colégio Jean Baptiste Debré. Eu fui treinador da seleção estadual, vim até com ela para homenagear o presidente Ivanei, que é um segmento do alto rendimento. Eu fui treinador da seleção carioca sub-17. Ineditamente, depois de muitos anos, o Rio ficou entre os 3 melhores do
foi medalha de bronze, um trabalho difícil, 10 treinos, juntando gente dali. Iago também saiu dali. Iago, sem dúvida alguma, vai ganhar um espaço num estado fora daqui para dar continuidade. Então, esses são 2 exemplos lá da Ponte Azul, Sim. da Lúcio de Mendonça. Um hoje tem 21 anos, o outro tem 17 anos, né? E um outro exemplo que eu te falei, do Gabriel, são fatos, casos de transformação do olho clínico do professor, mas nem todos têm essa possibilidade. Sim, nem todos. Eu estou na escola pública, pelo segmento, eu estou numa prefeitura que investe altíssimo no handebol, no esporte, e estou numa escola que tem, na sua essência, desde a fundação há 54, 55 anos atrás, graças ao seu Albano Parente, um amante do esporte, que desde a época que tinha lá o São Judas Tadeu, que foi a primeira unidade do Santa Mônica, participava dos Jogos do Jornal do Esporte, sempre incentivou, sempre entendeu a ferramenta do esporte como uma ferramenta suplementar na formação do indivíduo. E hoje nós temos, na unidade de Santa Mônica de Nilópolis, 58 atletas bolsistas. E eu tenho orgulho de ter participado junto com o seu Albano, com o professor Luiz César, que é o coordenador de esporte, com o professor Aurélio, diretor, e com a professora Cláudia, coordenadora, desse processo. E não é fácil. Tu ter 58 alunos, 58 atletas numa escola de 500, eles são 10%. Sim. E atleta, tu sabe, né? Agitado. Às vezes tá bem, às vezes não tá bem, porque ele é levado todo o tempo ao extremo, sim, emocional e físico. Então precisa ter essa visão. Seja em que segmento for, o profissional preparado, e cada vez tem que ser mais preparado para o desafio da educação de hoje no Brasil e no mundo, volto a dizer, tem que ser pelo lado emocional, mas com comprometimento e com cobrança. Show de bola, ele tá demais. André Lima falando, Heraldo, o melhor que temos. Também acho, André. Quem é esse André aqui, né? O André André Lima? Né? Pô, tem vários André. Ó, tô ficando de costa aqui. Galera, rapidinho, só para ler aqui os comentários. Arnaldo, eu que agradeço a honra de sempre lembrar de você, meu amigo. Parabéns pelo legado. Tia Carla Verônica, tia Carla. Um abraço, Heraldo. Carla Verônica é minha nossa companheira lá na Ponte de Mendonça. Show de bola, né? Clécio, um abraço. Clécio é atleta. Obrigado por sempre fomentar o esporte e a educação. O Clécio é treinador de xadrez. É parceiro do teu irmão lá. Ah, é? Por isso que ele falou, porque meu irmão botou, parece sempre no escritório. Tati Araújo tem muita história pra contar, memória afetiva, Bruno Mercedes aqui de novo. Gente, obrigado, Bruno, pela participação. Não, e é legal, você tá falando sobre de levar o extremo, tem uma história. Eu tenho muita história, Guarudo. Geraldo, eu lembro de uma história. Não, mas eu vou contar do Santos primeiro. Não sei por que cargas. Não, fui treinar. Olha o Santos. Fui treinar com o Santos porque ele foi. Não sei o que. Não lembro, sinceramente, mas ele me convidou. E a galera. E ele era extremamente pragmático. E a galera que treinava no Santos era sarrafo. A Adriana, acho que treinou lá, né? Treinou, pô? Altíssimo IBC. Altíssimo. Ali eram os melhores. E ele queria dar uma lapidada, porque achava que eu tinha, né, um tiro bacana com a direita e tudo, mas precisava dar uma lapidada ali, porque a galera lá era muito boa. E ele tinha uns treinos meio assim, lá do estilo dele, e eu lembro que depois de um tempo lá, houve uma situação que ele colocou, a gente tinha que pular uns obstáculos, e era muito alto, né? E eu falei, cara, eu não vou pular isso. Eu tinha medo, né? Eu falei, eu vou pular ele. Não, dá pra pular, que ele treinava os impulsionamentos, subindo aquelas. Quando você vai pra frente, tinha que subir arquibancada, né? Os degraus, né? E eu sempre fui molenga. Fisicamente, eu sempre fui molenga. Sério, a Adriana era braba. A Adriana era uma cavala, cara. Correndo não sei quantas horas. Eu me matando, a Adriana passava plena. Isso lá no Caxias. E eu falei, cara, eu não vou pular porque eu não consigo. E ele falou assim, você só sai daí quando conseguir. E aí eu sentei e não pulei. E aí falei, pô, cara, vou pegar minha roupa e vou embora, que eu não vou ficar aqui. Ele falou, se você sair, aquele jeito dele, acabou pra você aqui. Eu, que aprendi muito com isso, que o mundo dá voltas, né? E aí peguei minha bolsa e falei, cara, eu sou dono de mim, foi embora. E fui embora. Cara, eu não sei o que aconteceu, que resolveram criar uma seleção
da Baixada e ele era o técnico. E acho que o Heraldo era auxiliar. Isso. E aí ele teve a primeira reunião no Abel, e aí ele chegou no Abel, aí eu toda bonitinha com a minha bolsinha, cheguei pra treinar. E aí ele falou com todo mundo, se apresentou. E eu vi que ele tava me mirando, né? E aí, não, primeiro quando falaram que ele era o técnico, eu já falei, cara, a casa caiu, mas cheguei lá normalmente, falei, cara, eu sou aqui do Abel, não acredito que o cara vai me cortar, não tem como. Ele se apresentou pra galera, fez tudo, e quando acabou de se apresentar, mandou o pessoal mudar de roupa. Quando eu levantei, ele falou, nem muda de roupa. Você tá fora. Você não faz parte da minha equipe. Cara, como é que eu ia ficar fora, né? Era a seleção da Baixada. E aí o Haroldo tá falando de mim, doutor Haroldo. Heraldo sempre foi esse cara que arrumava a casa, conciliador, o cara... Aí eu já desesperado, ele, calma que eu vou resolver isso. Só sobe da presença do professor Santos por um tempo que eu vou resolver. Passou um tempo, a mulher, ele foi, me chamou e falou, pode voltar. E depois até o Santos ficou bem comigo, né? Eu acho que tem muito disso também, de você ver a hora. Eu passei por coisas, de às vezes você, naquele dia, não tá bem, jogando não tá bem. E eu lembro que ele chegou e falou, eu tô esperando sair o melhor da Elisete. E eu fui lá e arrebentei com a partida. Como eu já vi um amigo... Ele sempre foi muito bom nesse mexer com o emocional. E como eu tive já um amigo, eu tenho um amigo que treinava futsal, que quando via que estava bem, ele falou, Zé, não adianta fazer mais nada. Não vai sair mais nada daí. A gente perdeu esse jogo hoje. Você consegue ter essa leitura? Hoje eu tenho uma leitura melhor. Assim, como eu te falei com um amigo, não era muito meu amigo, professor que trabalhava junto, falava assim, cara, o que tá havendo? Você sempre fez a diferença aí. Eu chamei os moleques, eu tenho muito esse feeling, sempre tive. Eu sempre me considerei, no início, melhor treinador, preparar para fundamentos, leitura do jogo, do que técnico. A questão do técnico ali, do feeling, é tempo. Mas o tempo e as experiências e, fundamentalmente, as convivências com caras de alto padrão vão te dando uma melhor leitura e vão te melhorando vão te dando um upgrade. Mas depois que eu estudei neurociência, o dia a dia. Existe uma ciência chamada neurolinguística. O que a neurolinguística fala? A neurolinguística, palavra, né? Fala. O Caetano que fala isso, né? A força que as palavras têm, né? As palavras têm força e, dependendo do contexto e da emocionalidade do contexto, ela tem mais profundidade ou ela é mais rasa. E eu tinha isso aguçado, eu tinha isso meu, ser uma pessoa, como você disse, agregadora, duro, firme. Às vezes, quando eu saio do contexto, eu falo, caralho, peguei pesado. Mas são momentos que precisa, mas eu sei juntar os cacos. Essa é a diferença. Você tem que saber... um amigo me falou para mim isso, que ficou gravado na minha cabeça a vida inteira. Isso é igual soltar pipa. Tem hora que você tem que dar linha, então eu tenho que puxar. Depende do vento, depende da rabiola, depende do tamanho da pipa, né? Depende se ela está furada, do lado direito, do lado esquerdo. Eu não fui um bom soltador de pipa, mas eu sei o que é isso, porque eu vivenciei isso, eu tinha dificuldade. Tinha meus primos que eram feras. Então é isso. Não tem receita. Tem saber lidar com a massa. Então, eu tenho essa facilidade muito grande de lidar com o atleta. E agora, lá no último campeonato nosso, isso ficou muito claro. Eu dou umas surtadas teatrais, e às vezes eu dou surtada para valer. Quando eu dou para valer, o moleque sente. E eu gosto muito com o emocional, muito com família, mexo com onde você quer chegar, sabe? As pessoas me comparam até um pouco ao Bernardinho, né? Eu acho até que você lembra muito o Tite em relação a busca, muito do Bernardinho na energia, mas muito do Tite de trazer lá da... Cara, a pessoa está sucumbida, você consegue tirar e fazer voltar, né? Agora aconteceu isso. Aí saiu daqui muito desacreditado. Por quê?
Hoje, os Jogos Sub-17 não são mais de escola. O Comitê Olímpico é que coordena. E o Comitê Olímpico lida de alto rendimento. Então, as competições Sub-17, os estados vêm como quiser. Vem com a escola, pode juntar. Federado? Isso Pode federado? pode. Isso é claro. Já no Sub-14, que acabou agora, é a escola que vai. Porque entende-se que é uma outra realidade. E é coordenado pela CBDE, que é a Confederação Brasileira de Esporte Escolar. Então tem um perfil. Já hoje, o Jogo da Juventude, que é o antigo GEBS, ele tem um caráter de alto rendimento. Então, nós fomos com a equipe base, dos 14, 7 eram de Mesquita, 6 de Santa Mônica, e eu escolhi, e assim, Elisete, curto espaço de tempo, duas seletivas só, porque eu tinha que usar o resto do tempo para treinar, uma em Lopes, outra em Niterói. Selecionei aquilo que eu achei, investi no moleque que eu vi ali no feeling, falei, esse moleque vai. Porque o presidente falou para mim, aceita o desafio? Falei, Ney, sabe que eu não sou de fugir do desafio. Eu me sinto em condições de fazer. Mas também eu estou numa plataforma que funciona. Sim. E ele entrou com uma parte e eu entrei com outra. Pela estrutura que eu tenho de Mesquita hoje. Nós demos 12 treinos, Lisete. 12 treinos, com a ajuda de Lopes, cedendo o estádio, fui ao prefeito agora e a vice, agradeci, o apoio irrestrito que a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer da cidade, através do Kleber e do Jorge, deram total apoio, os moleques se alojaram aqui, desde maluco, né? A acepção da palavra, desde maluco. Entendeu? Os caras aqui 4 fins de semana, arrumei comida, a Secretaria ajudou, o pai ajudou, a federação ajudou. Não, o cara ficava sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. A minha comissão técnica, que não tinha vindo, eu só podia um treinador, trabalhou ajudando no treinamento e tal. Aí foi jogar com times que o cara treina de segunda a sábado. Sim. Estruturas como a escola que foi a base de São Paulo, onde tem Pinheiros, os 3 melhores times do São Paulo com estudantes ali. E a gente jogou igual com todo mundo. A minha base. Hoje o nosso time juvenil joga campeonato adulto. Está nas oitavas. O time sub-17 com 4 adultos. Não, 4 júnior e um adulto. Entende? Convencimento. É possível, vamos embora. Agora, como você falou, né? Não dá para ter esse sonho, não dá para ter esses projetos, esses objetivos em plataforma que não funciona. Que não funciona. Então, isso hoje tem muito... Não sei se você tem essa pergunta para frente sobre como funciona o projeto Mesquita hoje, talvez seja. Mas a resposta é essa. Show de bola. Olha, a galera tá aí ainda. O que houve? O chat foi desconectado, Felipe. Arnaldo, amiga, pergunta pro Heraldo como ele consegue fazer tanta... Eu também quero saber, Arnaldo. Tanta coisa ao mesmo tempo. Nunca vi uma pessoa como essa com a capacidade de atuar em tantas frentes. Eu também não sei. Dá um F5 aí. F5. Vamos ver aqui, só para ver o chat, que a galera tava escrevendo demais. Espera aí, ó. Bruno, Felipe, Ney Barbosa, boa noite. Meu professor. Adilson, boa noite. Arnaldo perguntou, vou deixar a tua pergunta. Não posso deixar de lembrar, Claudinha, ó, uma frase que Heraldo, num jogo no Nilopolitano, foi: aquece, Claudinha. Depois de um tempo, ele olha pro banco e fala: entra, Elisete. Claudinha nunca esquece isso. Ela fala. Arnaldo falando que agradece. Ó, ele quer... Primeiro responde aí pro Arnaldo. Como você atua em tantas frentes possíveis? Depois eu te falo essa pergunta da estruturação aqui de Mesquita, da infra. Como eu disse lá atrás, quando eu resolvi... porque minha família queria que eu fosse militar. Eu, aos 17 anos, passei para a escola de sargento aeronáutica. Para acompanhar meu primo, que me dá uma moral. Antigamente era isso, né? Queria muito. Aí foi lá, minha mãe, aí passou o dia. Eu falei, não vou não, mãe, não quero ser militar, pô. Não é minha. E aí eu resolvi, influenciado pela imagem, pelo seguinte, aí que eu te falo da questão do emocional, né? Nem sabia disso. Hoje eu sei muito claramente. O Laí foi um exemplo de pessoa para mim, entendeu? Então, assim, eu admirava as atitudes, admirava como ele se comportava, organizadíssimo, gentleman, educado, sabe, um militar das Forças
auxiliar, né, que era bombeiro, oficial do bombeiro, e organizou aquela quadra cheia de problemas, né, me trouxe para perto, porque eu amo sempre meu pai de paixão, mas a minha relação com meu pai não era muito próxima, né? Ele não era próximo de nós. O Laí e o seu Jorge Ribeiro, professor de matemática que eu tive, meio que preencheram esse espaço. E eu tenho meu avô que era muito chegado a mim. Então, eu vi nele um herói. Por quê? Ele me chamou meus pais lá na escola. Eu era um aluno muito de produção, sempre fui um bom aluno, né? E aí ele chamou. Aí ele montou uma escola de natação aqui no Mesquita Futebol Clube. Aí, eu falei, pai, não, me matricularam. Eu tinha muita dificuldade respiratória, né? Aí ele chamou minha mãe, meu pai falou, bota o Heraldo precisa treinar mais, eu vou chamar ele pro vôlei, e eu queria que ele na natação para ele desenvolver. Eu sei que em 1 ano, meses, eu nadei pela escola, joguei vôlei, viajei com a escola e tal, né? E ele me apresentou o esporte. E falou para meus pais assim, o Heraldo é muito inteligente, um dos melhores alunos da escola, da turma, mas esse processo respiratório dele está complicando. Aí foi fazer teste, não era nada. Era problemas internos de família. Sim, emocionais. Relacionamento interno de casa, pai e mãe, tal. Então, ele me apresentou o esporte e salvou a minha vida. Então, eu tenho essa gratidão eterna por ele, aonde ele estiver. E eu tenho gratidão pelo universo ter me possibilitado isso. Então, isso é meio que um gatilho positivo que eu tenho em mim. Toda vez que eu em algum momento desse processo, eu me fragilizo, eu lembro disso. Entende? Que o esporte salvou a minha vida, o esporte me deu... Eu era obeso, eu tinha dificuldade respiratória, eu tinha dificuldade de relacionamento, né? E ele foi me empoderando, ele me deu a posição de levantador da equipe, que é a coisa mais importante do voleibol. Você pode, você vai, botou para correr, emagrecer. E o Laí falava firme. Mestre, maçom, sim. Sabe? Um cara muito polido. Então, assim, ele me inspirou. E toda vez, eu tenho ele muito forte na minha cabeça. Foi o primeiro, o cara que me tirou lá da sala de aula, como eu fiz com todos os outros, né? Então, essa coisa de estar fazendo é que eu profundamente sinto em mim essa missão. Gratidão, essa missão de gratidão. Essa missão, essa gratidão. Está replicando. Ela é um combustível fundamental, né? E assim, eu sou virginiano, perfeccionista, sabe? Apaixonado pelo que eu faço. Se eu pegar uma coisa para fazer, Elisete, eu vou fazer. E você teve um testemunho agora há pouco no xadrez, né? Foi um desafio, o Clébio confiou em mim isso. Hoje a gente tem uma equipe de xadrez com mais de 500 praticantes. A gente hoje é a melhor equipe de xadrez do Rio de Janeiro. A gente tem a melhor atleta de 14 anos do continente americano. Né? No JEBs, a equipe campeã, né? Nos jogos escolares. O Santa Mônica atropelou, com respeito a todo mundo, né? Mas não o trabalho de ontem. Sim. O teu irmão faz um trabalho voluntário na cidade, sim. Pagando, botando dinheiro do bolso, dando bala, dando chocolate, dando salgadinho. Ele construiu essa figura emocional e com o Mesquita, com a plataforma que tem hoje, a gente é um trabalho que começou em 2017. Sim, verdade. E que hoje eu passei... Que eles não entendiam direito, não, né? Entendi. Que o Jorge queria... O prefeito queria ajudar, mas... O que isso fez? Eu lembro que ele falava... Cara, mas tá, o que é isso aí? Quando eu mandava as fotos pra ele, né? Então, hoje, assim, eles têm maior orgulho. Eu acho isso muito bacana. Muito bacana. E é transformador mesmo. Sim. Em vários sentidos. Concentração. Sim. Foco. Isso ajuda a criança a melhorar na educação. Disciplina. Sabe? Tudo. Então, e o teu irmão, Josimar, ele é um cara fora da curva. O que ele precisava era de um gestor lá. Verdade. Entendeu? Eu disse pra ele. Eu falava o tempo todo isso com o secretário. Secretário, tem que ter um testa. Falava isso. Tem que ter Mas eu já disse pra ele isso. Ele é um estudante de educação física. Sim. É o tio lá da turma. Tira 10 em tudo. Imaginei. Ele é muito cabeçudão, ele é cabeçudão. Na parte prática, ele tá com dificuldade, mas tá indo. Então, assim, ele vai ser o grande gestor do esporte no Rio de Janeiro, que está no Brasil. Porque ele vai ter que aprender a lidar com a gestão, sim. Né? Então, a gente... Hoje, o que me move por exemplo, professor da sala de aula,
sou hoje numa carga horária média, tem aí 5, 6 turnos. Vamos botar aí 300, 400 crianças que ele atua na vida. Quando você é gestor, eu hoje abaixo de mim, com as cursos de modalidade, eu faço um cálculo de perto de 1.000 pessoas. Então, mas tem que ser o gestor que estava na quadra, Sim, que estava na conhece, piscina, né, a rotina, que estava na conhece. pista, sabe? Que conhece a entende realidade. o esporte, entendeu? Botar um cara, um pragmático, um burocrata, ele não sente o sentimento do professor e do atleta. Ele tem que ter sido atleta, tem que ser professor. Não precisa ser atleta de alto rendimento. Viver, né? As decisões serão nesse sentido. Não pode ser uma coisa assim, matemática, pragmática. Pragmatismo tem que existir, porque tudo que tem entrada e saída de dinheiro tem que ter pragmatismo. Ponto. Isso não fale. Gama Filho faliu porque o ministro Gama Filho tinha aquilo no coração, apaixonado. Os filhos foram mais ou menos, netos destruíram a instituição, porque ia para o caixa, pegava o dinheiro e ia para a Europa, sei para onde. Então, assim, os pais constroem, os filhos mantêm, os netos destroem. E a gente viu outras instituições nesse sentido. Então, eu tenho muita afinidade no que eu faço, eu tenho prazer pelo que eu faço, entende? Carreguei minha filha para isso, ia comigo tudo que era lugar. Então, hoje, eu recebi alguns convites e disse para um amigo do esporte, eu não saio. Se der para compor e eu colaborar, eu quero. Me sinto em condições de, mas o esporte é a minha essência e embaixo de mim tem 1.000 pessoas. Isso se constrói como Elisete. Não é de um dia para o outro, Felipe. Entende? Eu vou sair do contexto, primeiro que eu tenho prazer para fazer, sei fazer, tenho habilidade, tenho a articulação para fazer. E eu tenho que novamente falar aqui do Jorge e do Kleber. O Jorge, por ser diferenciado na visão... Eu não quero falar de outras coisas. Aqui o tema é esporte. Sim. Na visão para o esporte. E o Kleber é um cara que articula muito bem. E tem o feeling de saber em quem ele pode investir. Verdade. E eu te agradeço por você acreditar em mim. Até, já que você tocou nesse assunto, eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Eu não brinquei. Eu até mandei pro prefeito e eu acho que talvez... Mas ele jogou Gebs. Acho que o prefeito jogou Gebs. Eu não passei nem perto. O Jorge era top. Gente, Gebs é o sarrafo, é o último degrau. Ali são os melhores. É ou não é? Tô exagerando. A galera que tá aí sabe o que é um Gebs. São os melhores, os melhores, os melhores, os melhores. Olha o que aconteceu. Eu joguei. O Jorge jogou, ele sabe. Eu acho que ele não. Talvez ele não tenha dimensão. Eu mandei isso pra ele, parabenizei. E mandei assim: tenha a dimensão do que foi essa medalha no Gebs, no Jandês. Bom, mandei parabéns pro secretário, pro Kleber. Caraca, eu não acreditava. E aí agora eu quero te perguntar aqui. Vou fazer logo 2 perguntas. Cara, tu acreditava? Eu achei que eles já tinham ido lá a passeio. Tipo assim, eu achei que ia ser uma participação no Gebs. E segunda pergunta. Qual a importância para você que conhece isso aí de cabo a rabo de ter uma pessoa como o prefeito daqui, o secretário Kleber, que olhe com seriedade para o esporte? Primeira pergunta. A gente ficou assim, sem norte ano passado, porque a Rafaela, ela foi no primeiro ano de categoria, né? Foi campeã no estado e foi terceira do Brasil. Entendeu? Então ela já foi com o know-how para cima. Então eu falei, Josimar, e aí? Mandaram o Gebs. Tu acreditava? Professor Aldo, para. Tu acreditava que ia pegar medalha? Eu sabia que ela foi medalhista no ano passado. Pô, mas um Gebs é um Gebs. Então ela foi no Gebs. Ah, é? Ela foi terceiro no passado. E agora foi primeiro. Quer dizer, foi uma escada. E ela hoje ela é a melhor de 14 anos da América Latina. Cara, ela é... Cara, eu não acreditei. Quando minha irmã mandou a foto pra mim, que ele mandou a foto pra minha irmã, eu, quê? E outra coisa, isso não é por acaso, porque nós criamos uma infraestrutura de participação, onde a gente dividiu as equipes do xadrez da cidade em equipes A, B e C. Então, o C, todos os alunos participam em eventos nossos aqui, mais domésticos. A equipe B participa de competições médias.
E a equipe A participa dos tops. Então, ele já vem jogando com adultos, cara top no Rio de Janeiro, há muito tempo. Então, ela não foi lá. Foi crua, mas... Então, a gente participa aí de uns 12 eventos ao longo do ano em 3 segmentos diferentes. O aluno da escolinha lá do Polo, seja no Cruzeiro, seja na Vila, ele compete 3, 4 vezes no ano. O garoto da equipe B, que é o intermediário, que já joga alguma coisa, ele participa de 3, 4 competições no ano. E o A disputa os melhores torneios do Rio de Janeiro. Volto a dizer, é a plataforma na qual eles estão inseridos. Porque eles estão sempre jogando em alto rendimento. Eles estão sempre em alto nível de exigência. Sempre treinando. Então, nos Jebs é alta, mas assim, o palco, que é, né, investimento financeiro governamental, mas eles estão tão acostumados a jogar que eles vão jogar lá como se estivesse aqui. Não se intimidaram. Né? Essa é a primeira resposta. A outra, e qual é a outra pergunta? Sobre como é para você, aí qual a importância de você poder colocar a tua habilidade, a tua competência, o lastro de experiência que você tem numa cidade que tem a estruturação, te dá a estruturação, pavimentou, ó, é só você colocar aí a tua competência. Hoje Mesquita é reconhecida no Rio de Janeiro, fato, e já em alguns lugares do Brasil, como uma coisa fora da curva. Porque, primeiro, a nossa organização de recursos humanos, de RH, tanto a nível de competência, tanto a nível de qualidade quanto de quantidade, não tem comparação. Segundo, esses profissionais todos de qualidade. Porque nós, e aí hoje eu falo nós porque eu me sinto inserido nisso muito, muito intensamente, nós hoje somos uma marca a nível estadual. Um profissional, quando pensa vir para cá, ele não tem dúvida, porque ele sabe que ele vai ter começo, meio e fim. No Rio de Janeiro, você participou muito tempo do esporte amador e no futebol, você sabe que o Rio não tem continuidade. Hoje, a política estadual do esporte, a gente teve até com o secretário, eu e o Kleber tivemos uma reunião com o secretário Rafael Pisciani, e ele tem projetos muito bons para se dar para o Estado, né? E eu espero que eles aconteçam. E isso passa pela escola. Tem que ser pela escola. Porque o esporte amador do Rio de Janeiro é sustentado na escola. Algumas modalidades ainda tem clubes. Ali que alimenta. O basquete tem clube, o handebol é escola, o atletismo é na escola, sabe? Precisa, natação diferenciada, porque precisa ter um espaço na piscina. Mas o que fundamentalmente precisa é ter um investimento mais verdadeiro, né? Eu tenho o sonho de sugerir à classe política um projeto para o Rio de Janeiro que olhe para a escola no investimento. Eu, no outro dia, num delírio emocional, mandei a mensagem respondendo nós temos um atleta, um ex-atleta que jogou conosco, o Enzo, que está formando em educação física. E, coincidentemente, a temática dele é a temática da nossa live de hoje. Então, eu respondi o questionário dele, e lá num item, eu digo a ele que eu sonho que o esporte tenha no Brasil, por tudo que a gente conversou aqui, pela significância, pela transformação, ser um agregador positivo e um anexo positivo da educação, da formação holística do ser humano, que a gente tenha um sistema único do esporte. Entendeu? Por quê? O investimento vai na escola, né? E eu entendo, e eu torço para que isso aconteça. E eu tenho o sonho de sugerir ao segmento político a criação de um projeto de lei onde as escolas recebam subsídios em parceria com as federações, para que a gente faça, aumente a pirâmide de participação, até por questões geométricas. Aí eu vou buscar os egípcios nas pirâmides. Quanto maior a base, maior o pico. Porque quanto maior a base, maior pode ser esse prédio do esporte, né? Mas não pode ser uma coisa de discurso sazonal. Tem que ser uma coisa efetiva, intensa, que todo dia aconteça. Ter 20 Antônios da Silva, 30 Jean Baptiste Debré, que a gente possa abrir os Cefãs da vida, os Maracanãzinhos, as Arenas Olímpicas, o Miésimo, para ter jogo todo dia. São elefantes brancos que estão parados ali.
Verdade. Eu costumo dizer na escola pública que esse trabalho intenso que eu busco com os meus companheiros, com meus colegas, é trocar a bala pela bola. E tem que ser dentro das comunidades. Porque mesmo aqueles que são os elementos do risco social, eles não querem que o filho dele seja. Não querem mesmo. Se a escola ofertar o filho dele ter bola, ter pista, ter água, ter corrida, ter o que for, ele vai proteger a escola. Verdade. Ele não quer que o filho dele siga os caminhos que ele, de repente, não conseguiu. Então, quando a UPP foi criada lá atrás, uma das bases, os pilares do projeto era sufocar a criminalidade e possibilitar que as novas gerações tenham oportunidades culturais, de trabalho e de esporte. Isso foi 20 anos atrás. Se esse discurso fosse efetivamente construído na prática, a sociedade do Rio de Janeiro estaria melhor. Verdade. Concordo. Mas faliu e ficou só no troca de tiro. E a criminalidade com muito mais potência Mais balística, instrumentalizada, né? Verdade. Então, tem que ter um projeto sério, tem que ter gente de coragem para levar até o final. Isso não funciona. Verdade. Gente, a gente está se caminhando. Olha a hora! É que o papo tá tão... Não. A gente Tá bom? aqui... Felipe, tá bom? Cara, William, tá bom? A gente aqui desde 7h45. E detalhe, a galera não arreda não, hein? Ó, o Josimar tá falando aqui da Rafaela, atual campeã estadual do feminino. E falando sobre agradecer a nossa participação no Pan-Americano de xadrez, que você foi fundamental, minha irmã falou. É por isso, hoje a Omisquitense é a melhor atleta do continente pan-americano, Não, cara, 14 anos. isso é surreal. Esquece. Isso é E quando eu surreal. falo da Rafaela, a gente tem essa cultura no Brasil, né? Falar da bandeira. Mas a Rafaela, por detrás dela, tem um projeto gigante. Sim, sim. Que atende 250 crianças numa escola pública. Então, para o ano que vem, mais 2 escolas vão ter. A gente vai atingir ano que vem, Josimar, as mil crianças fazendo jardim na cidade. bola. Sem dúvida alguma. Olha, tua filha está falando, pai, que orgulho de você! Gente, a gente vai se caminhando para o final, porque não dá, né? Daqui a pouco a gente vai fazer vigília aqui. A galera gostou. Fiquei muito satisfeito obrigado demais. desde já. A galera que entrou aí também no Instagram, muito obrigada. Seu professor Heraldo, que, pô, cara, eu acho que você é um ícone. Quando eu botei ícone lá, não falei brincando, não, sério mesmo. O cara que tá esse tempo todo aí e fala, cara, anos, e aí fala com essa mesma emoção, como se estivesse começando agora, isso é pra poucos, né? Então, quero que você fale, primeiro, antes de você partir para as considerações finais, são muitos anos de estrada, muitas experiências, já passou por muita coisa, já vivenciou muita coisa, dores e delícias. Se você pudesse falar assim, ó, isso aqui se eu pudesse eu esquecia. Isso aqui é isso aqui é maravilhoso, se eu pudesse viver de novo, dentro do esporte. Uma coisa que eu quis esquecer e outra... Uma dor, uma delícia. Uma dor grande. Eu vou falar de alto rendimento agora, que a gente falou muito de escola, mas para mim, como eu disse, o alto rendimento ele é o espelho para a escola. Se eu tenho uma cidade, um estado que promove alto rendimento, que as crianças possam ver, elas vão se interessar pelo esporte. A grande decepção foi o handebol da Grande Rio. O investimento começou em 2007, com a perspectiva de ser grande. A associação da Prefeitura Municipal de Caxias com a Escola de Samba e o Haroldo, filho, que foi o idealizador disso. Um abraço, Haroldo. Eu não consegui falar com o Haroldo, mas se ele vê um dia isso, ele foi muito desafiador, ele foi empreendedor. Me chamou para ser o coach do projeto, tinha de criança até a equipe adulta, com investimento pequeno. Começou em 2007. A gente foi 6º na Liga Nacional. Com investimento metade de todo mundo. Com atletas do Rio e misturado. Em 2007 ele tentou fazer o upgrade, associou-se com a fundação do Rio de Caxias, que na época era dirigido pelo cunhado do prefeito Washington Reis, professor de educação física. A gente acha que nem sempre, quando o profissional da área comanda, vai ser melhor do que o outro. Foi uma decepção gigantesca.
Ele deixou o projeto no meio do caminho. Faltando 3 rodadas para a competição, a gente não tinha dinheiro mais para viajar. Aí eu tendo que dar entrevista para o Globo, para rádios e tal. Foi uma maior decepção. Era um projeto grande, onde a prefeitura, através da Fundeb, patrocinaria. Ficou devendo atletas, eu fiquei meses sem receber. Eu não parti para a questão jurídica, porque antes de ir para Grande Rio, eu sou ligado à Beija-Flor. Eu tenho um ícone chamado Anísio Abrão Davi, que eu respeito muito. Foi o cara que me deu upgrade na cidade, me deu respeitabilidade, me levou a ser secretário do governo do irmão dele, falecido, Farid Abraão. E eu fui ao seu Anísio pedir permissão de dirigir um projeto em outra escola de samba. Sabendo eu que ele era padrinho do patrono, do Leandro, que ele liberaria, e eu não fiz esse processo em respeito a ele. E por outro lado também, o presidente da escola falou, olha, eu empresto o nome, Haroldo, que você está me pedindo, mas a Grande Rio não tem nenhuma responsabilidade financeira com isso. Então por isso também não envolvi. Os atletas foram, cada um foi no seu lugar, e a gente, no segundo turno, eu joguei com 4 adultos, 5 adultos, e todos os outros júniores juvenis. E ficamos em 5º lugar no Brasil. Mas foi triste. Coisa grande tem muitas coisas boas. No alto rendimento, terceiro lugar no Flamengo, no clube que eu amo, né? Meu clube de coração, com um grande homem que era Sérgio Hortelã, que faleceu, infelizmente, agora há menos de um ano de câncer. Me deu o upgrade, é o cara que me botou no Brasil, treinador do Flamengo, Liga Nacional, tudo isso graças a ele. E eu diria que o Flamengo foi um grande negócio, porque eu vivenciei o meu esporte no meu clube. Agora, o que mais me satisfaz hoje, com tudo isso que o Arnaldo perguntou, foi o Arnaldo, né? Fazer tudo isso, eu hoje estou inserido num contexto onde eu tenho um prefeito idealista, meu amigo, meu irmão, meu ex-atleta, podendo mudar a vida de muita gente. Por isso que eu não aceitei muito convite. Porque eu quero estar ali, fazendo o que eu estou fazendo. Eu acho que... E aí, eu quero aproveitar para falar isso. Hoje eu tenho uma escola que está entre as 4 maiores redes de ensino do Rio de Janeiro, de alta qualidade, que acredita no esporte como um meio de transformação, e com a possibilidade da unidade em Lopes, eu pude aproximar a Mesquita do Santa Mônica, onde os dois têm 2 grandes líderes que acreditam no esporte, mas não de papo, não de discurso, efetivamente com investimento. O seu Urbano Parente, hoje com 82 anos, trabalha diariamente, acredita nisso. Quando eu fui a ele, quando eu soube da construção da unidade, eu liguei para ele. Desde 2020, que eu sou colaborador da escola. Quando veio a pandemia, ele segurou a gente 3 meses, porque parecia ser uma marolinha. E foi um tsunami. Mas eu liguei para ele, eu fiz questão de continuar. Os 6 meses de 2020, eu fiz uma bolha aqui, no colégio Roberto Silveira. Treinávamos 3 vezes por semana, com máscara, tapete, álcool. Por isso que o Kleber e o Jorge são significativamente importantes nisso. Em 2021 voltou mais ou menos. A gente foi vice-campeão escolar e jogamos em Nilópolis, porque no Rio não podia abrir ginásio. 22 retomamos um projeto, fomos campeões escolares. E aí começou o Mesquita a ganhar, 2º lugar. Mesquita que em 2017 de história no handebol. Verdade. E aí, essa associação, esse tripé entre Prefeitura Municipal de Mesquita, Santa Mônica e as famílias, hoje é o projeto que eu me encontro. Porque eu faço, eu junto aos profissionais e a quem apoia, vejo crianças de 10 anos, o William está lá na fisioterapia, sabe disso, iniciando.
Tem crianças que estão em desenvolvimento, tem atleta de alto rendimento que hoje chegou ao 3º lugar do Brasil. 4 atletas convidados para sair daqui. Uma pena que vão para uma coisa que a gente pode oferecer aqui para ganhar 400, 500 reais, longe da família. Nós temos que manter os atletas aqui, com bolsa na escola, com bolsa na universidade, com ajuda de custo de 400 reais para passagem, uma alimentaçãozinha, e ele ficar perto da família dele. Porque isso, Elisete, tem muita gente no Brasil fazendo isso. Isso é muito arriscado. Verdade. Você botar 4, 5 meninos num apartamento, botar uma senhora para ir lá lavar e fazer a comida, não cuida da formação desses garotos. 1000 fazem. 500 tem mais ou menos um bom resultado. 100 conseguem fazer atletas e cidadãos. É difícil, Elisete. Então, o que eu mais hoje me preenche é estar administrando esse projeto, onde eu concilio, através dos profissionais e do apoio político, e porque é uma política público-privada. Sim. Hoje a gente tem 58 atletas na unidade aqui, estudando, bolsista de 50%, 100%. Então eles estão tendo escola de qualidade, eles estão tendo treinamento de qualidade e as famílias estão tendo um braço de formação. Porque esse é o legado principal. Famílias. De novo, vou repetir. Busquem esse suporte. Faz o teu filho gostar de alguma coisa que bate no coração dele, seja esporte, seja dança, seja cultura, alguma coisa que ele goste, e vá assistir. Porque isso salva o teu filho da sociedade que a gente vive. É verdade. Então, esse é o projeto. Escola, esporte de qualidade, participar de competição. Hoje, graças a Mesquita, a gente consegue competir a nível nacional. Já fomos a brasileiros, né? Ficando no bolo, mas é assim mesmo. Não, participando. E eu tenho convicção de que cresceremos muito quando o ginásio chegar, quando a nossa lei... Nós temos hoje uma ideia, né, de construir uma lei de incentivo ao esporte. E aí vai ser uma coisa... Vai ser um projeto, vai ser um programa, e aí a coisa vai andar. Show de bola. Olha, galera, já estamos encerrando. Maravilhoso. Quem gostou, bate palma, pô, top. Não ficaria ouvindo aqui ele? Sensacional. Queria agradecer. Tu vai agradecer, ó. Galera que ainda tá aí firme, olha esse pessoal. Pupete, é assim que fala? Parabéns pelo seu trabalho. Marina Nascimento, professor Heraldo, todos... Peraí, deixa eu tirar isso aqui para poder... Porpeta, não? Não, aqui tá Pupete. Pupete. Professor Heraldo, e todos da sua equipe são nota 1000. Só agradecemos. Handel, Rai e família. Aqui. Nem acredito. Foi Deus que colocou vocês em nossas vidas. Amém. Pupete, aqui de novo, ó. Maravilhoso filho do coração. Cátia Simone, parabéns a todos. Marina Nascimento, adoramos esse professor. Randel ama ele, outro adolescente. O Randel. Randel, foi Sabe o Randel? Só tenho que agradecer. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida dos meus Randel, filhos. parabéns. Adriana Capô, agradeceu. Olha, Adriana Capô, que viu falando que tu era uma cavala correndo, subindo aquelas escadas, correndo lá no Maracanãzinho de Caxias. Era top, falando, aprendendo muito com o Heraldo, sensacional, pô. Heraldo, cara, eu achei máximo, meu irmão, voltar à faculdade, pô, quantos anos? 60 anos. 60 anos, né, voltar à faculdade, olha só, cara, a gente achou a família todo mundo feliz, e assim, ele feliz, tá? Agradecimento, galera que tá aí, por favor, eu esqueci de falar durante toda a transmissão, falta pouquinho para o Manancial Podcast ter 1000 inscritos, então se inscreva aí no canal, clica aí, já se inscreve, enquanto o professor Aldo se despede fazendo o seu agradecimento. Eu quero primeiro agradecer a Elisete e o Felipe pelo convite. Não fiz preparação nenhuma para falar com o coração aqui. Agradecer a todos os amigos que compartilharam e reproduziram a live de hoje. Nosso programa aqui, nosso podcast. Agradecer aqueles que participaram conosco, fazendo perguntas, a todos, amigos, atletas, famílias. Agradecer ao Santa Mônica hoje, Santa Mônica Rede de Ensino, na pessoa do professor Albano Parente, aí reverbero para todos os diretores, professores, mas eu tenho que falar aqui, professor Aurélio Araújo e da professora Cláudia, que seguram conosco esses 58 atletas adolescentes na escola. Não é fácil, são novidades todo dia, e quem já foi adolescente, todo mundo foi, sabe como é que é isso. Agradecer
ao governo de Mesquita, ao prefeito Jorge Miranda, ao deputado Renato Miranda, que apoiam todas as nossas iniciativas. Um agradecimento especial também ao nosso secretário da Sencel, de Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Kleber Rodrigues, um braço fundamental no crescimento do esporte de Mesquita e todas as conquistas que a gente tem tido, né? Agradecer às famílias que confiam no nosso trabalho e permitem que seus filhos participem do nosso programa. Um agradecimento especialíssimo a todos os profissionais de educação física e esporte que participam do nosso projeto, de toda a secretaria, o pessoal do basquete, trabalho maravilhoso, a natação. Eu vou aqui contemplar os coordenadores, porque nós somos muitos, né? Eu quero agradecer a professora Milena, todo o pessoal do fitness. E Milena, força no momento que você está vivendo aí, nós estamos contigo. Agradecer ao professor PH, e aí homenageia todos os professores das lutas. Agradecer ao meu irmão Márcio Monteiro, pessoa maravilhosa. E aí, homenageando a todo o pessoal do aquático, né? Ao meu irmão Fábio Fernandes, aí, todo o futebol, né? Em todos os segmentos. E agradecer aos professores do desporto, que eu sou coordenador, né? A todos, do xadrez, do atletismo, do handebol, do basquete, do vôlei, porque ninguém é grande sozinho, né? O trabalho grandioso que a gente tem aqui, tem o apoio do prefeito, que é uma máquina Mesquita, mas é na ponta que tem as transformações. E é você, professor, você, professora, que está aí na ponta, é que faz desse projeto um projeto gigante. Gratidão eterna, a minha filha, a vocês de novo e a Deus acima de tudo. Show de bola, maravilhoso, sensacional, gente, boa noite. Galera do Instagram também que ficou com a gente até agora, muito obrigada. Galera... Obrigado, William, aqui pelo suporte também, que vai reverberar esse projeto em todas as minhas redes sociais. Com certeza. Gente, super boa noite, até a próxima quinta-feira, se inscreva no canal. Um abraço, pessoal, muito obrigado a todos. Show de bola! Galera do Instagram, Felipe já tá